Tem a palavra agora a doutora Ana Cristina Blasi, advogada da representada. Depois eu consulto Vossa Excelência, se Vossa Excelência utilizará todo o tempo ou será dividido todo o tempo. Então, pelo prazo de 15 minutos, estabelecidos pelo regimento. Vossa Excelência tem a palavra. Já estou contando o tempo lá. Excelentíssimo senhor presidente deste egrégio tribunal misto, excelentíssimos senhores desembargadores, senhores deputados, senhoras e senhores, advogados que me ladeiam na tribuna, doutor Péricles Prade, doutor Marcos Probst, e a minha especial saudação à vice-governadora do estado de Santa Catarina aqui presente, Daniela Rainer, primeira mulher eleita vice-governadora do estado. Meu muito bom dia, minha especial saudação. Muito pensei, senhores deputados, senhores desembargadores, em como começar essa sustentação oral. E escolhi uma passagem, uma frase de Ronald Dworkin, num artigo em que publicou por ocasião do impeachment do presidente Clinton em 1999. O artigo é aberto com a seguinte frase, é muito conhecida, mas eu faço questão de ler. Aspas. O poder de destituir um presidente é uma arma nuclear constitucional que somente deve ser usada na mais grave emergência. A arma nuclear constitucional, senhores julgadores. E é essa arma que está apontada para Daniela Rainer no dia de hoje. A arma nuclear constitucional. Para que ela possa ser disparada, há que estar provada a gravidade política do ato praticado pela vice-governadora. É a chamada impeachable offenses no direito americano, ou para nós, numa tradução literal, ofensas autorizadoras do processamento do processo de impeachment e da deflagração desta arma nuclear constitucional. Esta arma está na mão de Vossas Excelências na data de hoje, senhores julgadores. O artigo 52 da Constituição, citado pelo Dr. Péricles, diz que cabe ao Senado, no sistema bicameral, processar e julgar presidente e vice, e nos Estados Federados, a este tribunal, processar e julgar, vejam o verbo, governador e vice. Se é julgar, daí se pressupõe um veredito. E esse veredito, ainda que seja só neste momento de recebimento da denúncia, daqui sairá um veredito. E esse veredito espelhará a decisão de Vossas Excelências com base, certamente, nos fatos provados nos autos. Eu tive a curiosidade de estudar o processo de impeachment do governador Paulo Afonso. Obtive cópia do processo. E lá estão estampadas as opiniões de todos os que participaram daquele evento histórico em Santa Catarina. Deputado Marcos Vieira, inclusive, que participa dessa legislatura, deputado João Henrique Blasi e tantos outros. Daqui a 30 anos, 20 anos, as gerações futuras analisarão com certeza as decisões tomadas por Vossas Excelências hoje. Com certeza, estudos de mestrado, doutorado, partirão das decisões tomadas hoje. E eu tenho certeza que é pela seriedade dos julgadores que compõem esse tribunal, a decisão que daqui será tomada será calcada no que os autos provam. Então, o que nós temos? Qual é a questão-chave? Analisar a conduta de Daniela Rainer. Com todo respeito, doutor Péricles, nós não podemos aqui nesse tribunal analisar a legalidade ou não do ato praticado de pagamento da Procuradoria ou não. Não é isso que esse tribunal vai analisar. Esse tribunal compete analisar a conduta política de Daniela Rainer. E quais são as condutas imputadas a Daniela Rainer? Vejam, sempre omissão dolosa,
jamais ato comissivo, sempre omissão dolosa. Quais são as condutas? Primeira, teria se omitido, no momento em que soube do pagamento da tal verba irregular, tida por irregular pela acusação, em tomar providências, em sustar liminarmente a tal verba. Primeira acusação, quando ela estava no exercício do governo do Estado por 10 dias no início desse ano. Segunda acusação, omitiu-se em não se manifestar publicamente depois de uma entrevista concedida a uma rede de televisão pelo governador Moisés. Essa é a imputação de falta grave política. Vejam a gravidade do que nós estamos a conversar aqui na data de hoje. Terceira imputação, Daniela encampou a ilegalidade da verba ao fazer a sua defesa no primeiro processo de impeachment arquivado nesta Assembleia, no início desse ano. Porque lá ela teria prestado informações e teria, em tese, defendido a legalidade da verba. Qual é a tipicidade da conduta dada pela acusação? Omitiu-se deliberadamente, dolosamente, vejam, senhores deputados, senhores embargadores, a vice-governadora, no delito de responsabilidade de guarda legal e amparo ao dinheiro público. Ao ordenar despesa, Daniela não ordenou despesa nenhuma. Pois muito bem. Vamos analisar, então, cada uma das condutas. A primeira, que, em tese, seria mais grave. Daniela assumiu o governo do Estado dos dias 6 a 17 de janeiro. No dia 15 de janeiro, às 17 horas, ela recebe um ofício com esta denúncia, de que havia sido autorizado o pagamento de verba tida por irregular aos procuradores do Estado. O que fez Daniela? Não sabia do que se tratava. Vamos mandar apurar. No mesmo dia 15, expediu um ofício ao secretário da administração para que ele desse a ela condições de saber do que se tratava aquela denúncia. 2 dias depois, ela devolveu o governo ao titular do executivo, o governador Moisés, e não soube mais como voltou esse ofício da administração. Senhor presidente Ricardo Reisler, Vossa Excelência é presidente do Tribunal de Justiça e Vossa Excelência poderá assumir a governança do Estado caso haja impedimento de vice, do governador, vice e presidente da Assembleia. Tenho certeza, como agente público e político probo que é, que Vossa Excelência não agiria de forma diferente daquela que agiu Daniela. Não, e digo por quê? Porque a verba havia sido concedida através de um processo administrativo regular. E a jurisprudência majoritária dos tribunais, que o administrador, ainda que por força da súmula 473 do Supremo possa rever seus próprios atos, tem que garantir o devido processo legal. Não se pode retirar verba alimentar da folha de pagamento do servidor sem garantir devido processo legal. Se Daniela liminarmente desse um canetaço, como se diz no popular, e mandasse suprimir a verba, aí sim ela estaria violando um direito constitucional, um dever constitucional, que é o devido processo legal. Uma cláusula pétrea, um valor constitucional. E não foi isso que ela fez. Mas há mais. A folha de pagamento foi fechada no dia 21 de janeiro, Daniela já não estava mais no governo. Ainda que quisesse assim proceder. Mas ainda mais, a legalidade da verba está sendo discutida no Poder Judiciário, é fato público e notório. O Grupo de Câmara de Direito Público, semana passada, baixou em diligência o processo para analisar uma questão formal. Ainda não foi decidido pelo tribunal se a verba é legal ou ilegal. Então, senhores embargadores, essa que seria a pior acusação, porque foi na época em que Daniela ocupou o governo do Estado, e nós sabemos que impeachment só pode ser imputado a quem exerce o poder, e não a vice, o vice só em caso de assumir o poder. Não há tipicidade da conduta por qualquer um desses elementos que eu trouxe aqui a Vossas Excelências. Segunda imputação, muito simples, a questão da entrevista. Senhores, a imputação é genérica, caberia a qualquer um de nós. Por que deputado Kennedy Nunes, por exemplo, também não se manifestou contra a entrevista do governador? Deputado Sargento Lima ou eu mesma? Por que qualquer um de nós não nos manifestamos a respeito da entrevista do governador? Não há tipicidade na conduta, senhores deputados, senhora desembargadora, senhores desembargadores. A terceira, e a suposta encampação do ato, vejam, Vossas Excelências,
O primeiro processo de impeachment foi arquivado pela presidência da Assembleia, à míngua de fundamento autorizador do seu processamento. Vejam, Vossas Excelências, foi naquele processo que Daniela, em tese, teria encampado o ato, como diz a acusação. Ainda que assim não fosse, ainda que não se tratasse de um processo arquivado, vejam, Vossas Excelências, qualquer estudante de direito sabe, o artigo 23, 2 do Código Penal, exercício regular de um direito gera a excludente de ilicitude, básico do direito penal. Daniela exerceu um direito regular, direito de defesa. Ela jamais pode ser punida, ainda mais imputada uma falta grave política. Vejam, Vossas Excelências, a incongruência da acusação. Não há tipicidade da conduta, senhores deputados, senhora desembargadora. Não há juízo material sobre a gravidade política da conduta perpetrada por Daniela. Ao contrário, Daniela foi responsável, administradora responsável, mandou apurar a denúncia da qual ela não tinha conhecimento. E tenho certeza absoluta, sou muito categórica em dizer que eu mesma não faria diferente. A ausência total de elementos ensejadores do crime de responsabilidade. Não se pode fugir dessa questão. Não há justa causa. As acusações são frívolas e atentatórias da estabilidade do mandato conquistado pelo voto popular. Lembrando, 72% da população catarinense elegeu Moisés e Daniela. A justa causa não está configurada, senhores deputados. A utilização do mecanismo de impeachment significaria inabilitar milhões de votos de catarinenses. E as conexões feitas no tecido social pelos partidos políticos, inclusive, e pelo cidadão de Santa Catarina. Para tanto, a necessidade absoluta de estar provada, e não se venha dizer, é importante que se diga, que nós estamos num juízo provisório, porque se trata de acatamento ou não da denúncia, e eu digo isso com muita clareza, por quê? Porque a sanção será o afastamento provisório do cargo, que é a sanção maior do processo de impeachment. E nós poderemos sair daqui com Daniela afastada do cargo de vice-governadora, sim, se Vossas Excelências assim entenderem. E essa é a sanção final. E ouso, deputado Kennedy Nunes, discordar de Vossa Excelência, com todo respeito, que na última sessão disse que são necessárias muitas diligências para esse processo. A única providência cabível nesse processo seria a suspensão dele para aguardar a análise do Tribunal de Justiça, que foi um pedido feito pela defesa, negado ontem por despacho do presidente, publicado no Diário da Assembleia. Fora isso, não há diligência a ser feita, não há prova pericial, não há prova testemunhal, não há mais o que ouvir, não há instrução. O processo está pronto, é como se fosse um julgamento antecipado da lide, no nosso jargão popular de tribunal. Portanto, a gravidade do afastamento da vice-governadora Daniela Rainer, no dia de hoje, por fato que não cometeu, vai ficar, se isso acontecer, com todo respeito, vai ficar tisnado um trauma absoluto na sociedade de Santa Catarina, na história de Santa Catarina, porque impeachment, senhores, é trauma. Impeachment rompe o processo democrático regular. Impeachment é trauma para a sociedade, impeachment é trauma para o Estado e, evidentemente, para aquele que sofre o impeachment, que terá sobre si um ônus para o resto da vida. 2 minutos. Estou terminando, senhor desembargador. Eu agradeço demais a atenção e a defesa espera e requer que a denúncia seja arquivada liminarmente por esse egrégio tribunal. A defesa confia, por ausência absoluta de materialidade, de tipicidade na conduta praticada por Daniela, que eu tenho certeza
Se tivesse que fazer de novo, faria de novo. Expediria novamente o ofício para o secretário da administração e aguardaria a resposta, porque era isso que ela tinha que fazer, de acordo com a jurisprudência firme e pacífica dos tribunais superiores e do nosso Tribunal de Justiça. Agradeço muito, estou à disposição. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Ana Cristina Blasi, pela sua participação da tribuna e contribuição ao debate em nome da representada. Senhores membros do Tribunal Especial de Julgamento, na sequência, pelo roteiro da sessão, nós teremos a leitura do voto do eminente relator, deputado Kennedy Nunes, e eu só anuncio desde logo que, à 1h nós faremos a suspensão, suspenderemos a sessão para a exposição do horário eleitoral e retornaremos daí às 14h30. Né? Então, Vossa Excelência tem a palavra para o voto. Presidente, eu, em respeito aos nobres advogados, tanto da defesa quanto da acusação, não quis fazer a retirada, mas eu peço pelo menos 1 minuto para eu... Tomei muito chimarrão para voltar, para começar, porque logo depois vai ser muito complicado. Pois não. Suspendemos a sessão por 5 minutos, então. 5 minutos suspensa a pedido do relator.